Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade, tema importante, hein? Vamos falar sobre as espécies de jurisdição. Eu costumo dizer que esse é um tema obrigatório para quem quer passar em concurso público e para quem quer advogar, seja advogado, seja advogada. Se não conhece, se faz confusão com jurisdição, acaba errando muito, hein? Eu nunca vou esquecer, o professor assumiu uma construtora, um advogado, comecei, né, uma advocacia para uma construtora. E essa construtora tinha outros advogados. E um advogado virou para mim e falou assim, nossa, doutor Júlio, por que será, né, que tem processo que o juiz marca audiência e tem processo que o juiz não marca audiência? E aí eu me liguei que o advogado não sabia que existiam naquela época dois procedimentos, né? O procedimento comum era subdividido em dois. Procedimento comum subdividido em dois. Sumário e o ordinário. Então, muitas vezes a gente faz as coisas sem saber, isso é horrível, que sensação horrível. Né? Hoje nós não temos mais uma subdivisão dentro do procedimento comum. Comum é comum. Tem o procedimento especial e tem o procedimento de execução. Mas mesmo assim, eu tenho que saber o que estou fazendo, por que estou fazendo. Se eu faço um divórcio litigioso, eu tenho que pedir a citação da outra parte, dele ou dela. Se eu faço uma ação litigiosa, tem citação da outra parte. Quando é uma ação que não é litigiosa, é consensual, jurisdição voluntária, não há que se falar em citar outra parte. Os dois vão assinar para o mesmo advogado, a mesma advogada. Então, olha como eu preciso conhecer o assunto até para desenvolver a peça, senão a peça vai ficar com um réu que não existe. Eu falo muito isso em uso capião, que é uma ação declaratória, e as pessoas, os advogados que não são da área, ou copiam no Google, colocam réu no uso capião, e não tem. Então, cuidado, tá? Tudo tem uma lógica. Mesma coisa, pedir uma audiência de conciliação numa ação de interdição. Né? É incompatível. Então, nós precisamos pensar no que estamos fazendo e o porquê estamos fazendo. Vamos lá. Dentro desse estudo de jurisdição, das espécies de jurisdição, eu trago para você que a jurisdição é, de fato, emanação do poder estatal. Jurisdição é emanação do poder estatal. Podemos dizer, sim, que a jurisdição é una, e não comporta distinção de categorias, mas razões didáticas justificam a sua classificação em diversas espécies e algumas delas vou falar aqui. Vamos para a primeira jurisdição. Jurisdição contenciosa e voluntária. Essa é uma classificação que se o advogado, operador de direito não sabe, vai fazer confusão, vai prejudicar o cliente. Quem presta concurso público vai fazer confusão, vai errar a questão. O CPC, gente, ele estabelece que a jurisdição civil ela pode ser encontrada de forma contenciosa, briga, porrada, contenciosa e voluntária. Alguns confundem, falam jurisdição judicial. Não, judicial, se eu vou procurar o Poder Judiciário, é judicial, né? Se eu não procuro o Poder Judiciário, é extrajudicial. Então, judicial sempre vai ser. Mas a judicial é dividida em contenciosa, tem briga, tem réu, e voluntária. Não tem réu, não tem briga. Artigo 719. É importante, né? É importante sim, mas se discute de fato, se a jurisdição voluntária ela constitui ou não verdadeira jurisdição. A diferença, gente, guarde isso, a diferença entre elas é que, na primeira, jurisdição contenciosa, a parte busca, corre atrás, na primeira, que é a contenciosa, de um objeto. Ela quer obter uma determinação judicial que obrigue a parte contrária. Quando tem réu, é isso. Eu quero que o réu, se eu sou o autor, eu quero que o réu faça alguma coisa. Faça ou deixe de fazer. Eu quero que a justiça, o poder judiciário, através de uma determinação judicial, obrigue a parte contrária. Ao passo que, na segunda, que é a jurisdição voluntária, é uma jurisdição que não tem briga, não tem litígio. Então, na segunda, busca uma situação que valha, né, para ela mesma. Eu quero uma homologação de um pedido, eu quero uma homologação de um divórcio consensual, um exemplo. Na contenciosa, gente, a sentença sempre favorece uma das partes. Sempre. Em determinado momento, numa situação, em detrimento da outra, né, já que ela decide um conflito entre ambas. Eu sempre falo que jurisdição contenciosa sempre é traumática para alguém, porque alguém vai perder. Nem que acabe não perdendo tudo, mas vai perder uma coisa. Então ela é traumática. A jurisdição voluntária não. Porque na jurisdição voluntária é possível que a sentença beneficie as duas partes, divórcio consensual. Na primeira, então, na jurisdição contenciosa, pede-se ao juiz que dê uma decisão solucionando um conflito de interesse, que lhe é posto diretamente para o julgamento.
Na jurisdição voluntária, ainda que haja uma questão conflituosa, vamos dizer assim, não é ela posta diretamente em juízo para apreciação judicial. Na verdade, é uma homologação. A jurisdição voluntária não serve para que o juiz diga quem tem razão, mas de fato, para que tome determinadas providências que são necessárias para a proteção de um ou ambos os sujeitos da relação processual. Então, importante. A corrente doutrinária sustenta no Brasil que a jurisdição voluntária não é jurisdição, mas uma administração pública de interesses privados. Parece, de fato, que não lhe pode negar que essa condição, né? Acho que não. Para concurso público, jurisdição é jurisdição. Porque o juiz não se limita a integrar o negócio jurídico privado dos envolvidos, né? Mas ele acaba interferindo, sim, interfere para sanar uma questão conflituosa. Eu diria que é assim, gente, os que querem, né, separar-se ou interditar-se, né, ou interditar um parente que vive um conflito, a solução dessa situação conflituosa exige a intervenção do Poder Judiciário, né? Então, ponto. Dentro dessa classificação da jurisdição, eu também trago uma outra classificação, quanto ao objeto. Considera-se o objeto do conflito levado ao Poder Judiciário, isto é, a maneira discutida, e nesse sentido, gente, a jurisdição pode ser civil ou penal. Tá? Então existe essa divisão também. Na verdade, não se trata propriamente de jurisdição, né? De distinções de jurisdição, mas distinções de órgãos integrantes da justiça, porque nós temos a justiça criminal, competência civil, que podem destinar-se exclusivamente ao julgamento de questões penais ou cíveis. Então, dentro dessa classificação do objeto, civil e penal, tá totalmente diferente. Outra classificação que merece atenção também é a classificação da jurisdição quanto ao tipo de órgão que exerce. A Constituição Federal, gente, ela ao formular as regras de organização judiciária, ela distingue a justiça comum e as justiças especiais. Muita atenção nesse assunto, que isso é importante, hein? Senão você erra o endereçamento da ação, erra a lógica do jogo, prejudica o cliente, erra no concurso público, a questão com facilidade. Então, cuidado. Então, vamos lá. Em relação à classificação da jurisdição quanto ao tipo de órgão que exerce, a Constituição Federal, ao formular as regras de organização judiciária, distingue, sim, a justiça comum e as justiças especiais, tá? Estão, de fato, classificadas dessa forma. Justiças especiais, essas são a trabalhista, militar e eleitoral. Vou repetir. Justiças especiais, trabalhista, militar e especial. É a maneira, né, que a matéria é separada. É a maneira que a matéria é discutida no processo que determinará se a competência será de uma ou de outra. A consequência da justiça comum ela é supletiva, pois lhe cumpre, sim, julgar tudo aquilo que não for de competência especial. A justiça comum pode ser estadual ou federal, outra classificação importante. Então, eu preciso analisar se é caso de justiça federal ou estadual. Em regra, é estadual. Então, ponto também importante. Outra classificação também é hierarquia. A classificação da jurisdição quanto à hierarquia. Ela pode ser jurisdição inferior ou superior, conforme o órgão incumbido de exercê-la, que integra as instâncias inferiores e superiores. Também muito importante. Mais uma classificação de jurisdição que nos interessa muito é a jurisdição e competência. Eu quero trazer para você que, como vimos, a jurisdição é um dos institutos fundamentais do processo civil e se caracteriza por ser una. Mas o exercício da jurisdição é distribuído entre numerosos órgãos do Poder Judiciário. Cada um desses órgãos, de fato, tem uma jurisdição sobre seus determinados assuntos, determinados territórios também. Eu brinco muito, mas é verdade. Ado, cada um no seu quadrado. Tem uma música assim? Jurisdição é isso. Ado, cada um no seu quadrado. Eu não posso julgar um caso que não seja da minha jurisdição. Eu, juiz, um exemplo. Há órgãos judiciais, ou do Poder Judiciário, órgãos judiciários, que têm jurisdição sobre todo o território nacional, como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, e há outros que exercem sua jurisdição dentro de um limite, né, de certos limites. A competência, conforme definição clássica, eu falo isso no meu livro, é a medida da jurisdição. Ela quantificará a parcela de exercício de jurisdição atribuída a determinado órgão em relação às pessoas e à matéria territorial. Então, ponto importante também, tá bom? Legal, então agora sim você sabe. Espero você na próxima aula.